Reforma da Previdência já está na pauta do plenário, mas depende de acerto entre governo e oposição para avançar. CPI do BNDES houve depoimentos de João Santana e Mônica Moura, marqueteiros dos ex-presidentes Lula e Dilma. A lei que criou a figura do microempreendedor individual completa 10 anos e o Jornal da Câmara mostra quais são as vantagens de se tornar MEI, uma forma de empreender que já reúne mais de 8 milhões de brasileiros. A reforma da Previdência já está na pauta do plenário, mas esbarra no impasse. O governo quer avançar para o debate, enquanto a oposição insiste em obstruir. A terça-feira foi marcada por negociações e disputa acirrada por votos. Na sua chegada à Câmara pela manhã, o presidente Rodrigo Maia falava em repetir no plenário o acordo de procedimento da comissão especial, trocar a obstrução pelo debate. Eu acho que é melhor para todo mundo, em vez de ter uma sessão de obstruções, uma sessão de debate. Dá no mesmo, você troca a obstrução pelo debate, cada um coloca o seu ponto de vista em relação à reforma da Previdência. Na reunião de líderes logo em seguida, a oposição pareceu dividida. O líder do PDT endossou a proposta de Maia, mas outros partidos de oposição não concordaram. Em reunião depois na liderança da minoria, prevaleceu a tese da obstrução. Para a oposição, o governo mostrava insegurança. A nossa percepção, pelo menos até o momento, é de que o governo não tem os votos que diz ter. O governo blefa quando diz ter mais de 330 votos. A nossa percepção é que o governo não tem sequer 300 votos para aprovar a matéria. A nossa obstrução tem o objetivo de usar a obstrução para debater o texto e virar votos contra a proposta. Na estratégia para tirar votos do governo, a oposição buscou apoio de setores insatisfeitos com o texto. A bancada feminina soltou uma nota pedindo mudanças. Do outro lado, a liderança do governo comandava a estratégia de reunir a tropa governista e conter dissidências. A gente tem que ter os partidos todos alinhados para a votação. Alguns querem iniciar a votação hoje, outros querem iniciar a votação amanhã. Então é isso que nós estamos construindo. Então vamos aguardar dar um quórum bom, né, um volume bom de parlamentares, para a gente vencer a obstrução e colocar em votação. Depois de um dia de negociações, a reforma da Previdência enfim chegou no plenário. As discussões começaram por volta das 5h30 da tarde desta terça-feira, sem um acordo de procedimentos entre governo e oposição. Aqui, a disputa será travada em dois flancos, por votos e para impor uma narrativa contra e a favor das mudanças propostas na Previdência Social. Se nós pegarmos lucros e dividendos, como nós já apontamos, deverá dar em torno de 400, 500 bilhões. Portanto, fazer 1 trilhão não é tão difícil. O inaceitável é fazer em cima de quem passa fome, é fazer em cima de quem está desempregado, é fazer em cima de quem não tem registro em carteira. Assim, nós temos que lutar para que quem ganha mais, pague mais. Mas quem não pode pagar, não pode ser condenado a uma vida de miséria. Haverá aposentado que ganhará menos salário mínimo. Outra mentira, com todo respeito. Com todo respeito. Nenhum vai ganhar menos que um salário mínimo. Começando que a Constituição proíbe e nós não estamos mudando. Isso é um governo corajoso. No início da noite, a perspectiva de votação da reforma estava distante. A bancada feminina apresentou uma emenda sugerindo alterações no texto da reforma, como a proteção da maternidade e mudança no cálculo do valor do benefício. Nós devemos apresentar uma emenda aglutinativa com esses diferentes pontos. Será repassada a cada uma das lideranças e pedimos esse apoio. Lembrando que as condições e a inserção da mulher na sociedade nos coloca nessa situação que requer um olhar diferenciado. Então eu peço apoio, agradeço a todas as deputadas aqui presentes e em especial aos líderes. Precisamos do voto, da sinalização de cada um de vocês. Muito obrigada. A CPI do BNDES ouviu nesta terça-feira o depoimento do publicitário João Santana e da jornalista Mônica Moura, que confirmaram a prática recorrente de Caixa 2 nas campanhas eleitorais.
A CPI do BNDES ouviu o publicitário João Santana e a jornalista Mônica Moura. O casal foi convocado para prestar esclarecimentos sobre empréstimos que o banco fez a países sul-americanos e africanos entre 2003 e 2015. O marqueteiro disse que gostaria de colaborar, mas que não tinha qualquer tipo de informação sobre o banco. Já a respeito das campanhas políticas, ele admitiu que todos os candidatos que assessorou usavam o Caixa 2, mas disse que mesmo assim se arrepende de ter aceitado o pagamento do seu trabalho vindo deste dinheiro. Me sinto profundamente arrependido, sim, em algumas coisas, na parte específica do método de financiamento. Isso sim, e eu lhe diria até que eu não me perdoo isso. Eu acho que mesmo sabendo que era uma prática que todos faziam, pela minha própria formação, por uma série de valores que eu trazia e ainda tento realimentar e trazer de minha família e de todos, eu realmente me arrependo profundamente. Agora, não me arrependo de ter exercido a profissão de consultor, de marqueteiro. Mônica Moura também disse que não tem qualquer conhecimento sobre as atividades do BNDES, porque tratava direto com as empresas e nunca perguntou de onde vinha o dinheiro que ela estava recebendo. Ela se limitou a admitir que todas as campanhas recebiam dinheiro via Caixa 2. Só como exemplo, na Venezuela, onde nós fizemos a campanha do Hugo Chávez, e que a Odebrecht colaborou com uma boa parte da parte Caixa 2, né? A outra parte foi Andrade Gutierrez. Eu sabia, nós sabíamos, todos sabiam, e depois foi noticiado isso, depois Lava Jato, que o candidato Capriles, que era o candidato opositor ao Chávez, que o marqueteiro que fazia a campanha dele era o Renato Pereira, um marqueteiro brasileiro. A Odebrecht colaborou com o Capriles, pagou o Caixa 2 para o... Colaborou também com o Capriles, quer dizer, não colaborou só com o Chaves, que tinha financiamento, não sei dessa história. Eu estou querendo fazer... A minha lógica é que o Caixa 2 sempre existiu, não sei se tem a ver com o BNDES, se não tem a ver com o BNDES, eu não tenho ciência disso, sempre existiu, e não existia só para várias empresas doavam para o candidato, no caso, se fosse o presidente, ou o candidato que estivesse na frente, e para os outros candidatos. Aqui no Brasil, nós sabemos, a Odebrecht doou para Dilma e doou para o Aécio. O presidente da CPI, Vanderlei Macris, disse que os depoimentos foram importantes para provar que recursos emprestados do BNDES foram repassados para empresas brasileiras que financiavam campanhas políticas via Caixa 2. O BNDES cada vez mais vai se tornando um instrumento de realização de interesses eleitorais e políticos de um partido. Isso não deve acontecer, não pode acontecer, e com certeza o relatório final haverá de dar novas diretrizes para o funcionamento do BNDES como um banco de fomento. A comissão especial criada para analisar a PEC que torna permanente o Fundeb e aumenta a participação mínima do governo no fundo deve encerrar seus trabalhos neste semestre, com a votação do relatório final. Boa parte do financiamento do ensino fundamental vem do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb é formado por recursos federais, estaduais e municipais, que devem ser gastos apenas com a manutenção e melhoria do sistema de ensino. Incluído nas chamadas disposições transitórias da Constituição, o fundo perde a validade no final de 2020. Está em análise na Câmara proposta de emenda à Constituição que inclui o Fundeb no texto principal da Constituição, ou seja, torna permanente esse mecanismo. Na comissão especial que analisa a PEC, a relatora já anunciou que vai propor o aumento da participação mínima do governo federal no Fundeb, que hoje está em 10%. A ideia é começar em 15% e subir 1,5 ponto percentual ao ano até alcançar o mínimo de 30%. O governo federal mandou uma proposta alternativa para a comissão. Ela aumenta a participação de 10% para 15% ao longo de 5 anos, subindo 1 ponto percentual a cada ano. Os parlamentares da comissão consideram isso uma manifestação de boa vontade do governo, mas a tendência é não aceitar a oferta. É uma sinalização importante, porém não é ainda aquilo que é o necessário.
O país precisa de melhorar, os municípios precisam de muito mais. É claro que a gente irá pleitear por mais recursos, ainda mais nessa área que é a educação básica, destinar recursos para os nossos municípios. Todos os cálculos feitos para que se avance minimamente e atenda aquilo que estados e municípios precisam, no mínimo 30%. Em audiência na comissão, a especialista Maria Helena Castro, do Conselho Nacional de Educação, manifestou a opinião pessoal de que esse aumento dos recursos federais para o Fundeb pode não caber na atual situação orçamentária. É muito difícil, no atual momento, nós defendemos uma ampliação da complementação da União, porque nós sabemos as dificuldades existentes. No entanto, todos nós esperamos que no futuro a situação esteja melhor. Mas a relatora disse que o seu parecer virá acompanhado de estudos, apontando de onde sairá este dinheiro. É por onde nós estamos trabalhando, inclusive com análise e proposta de fontes, que é o trabalho da comissão. Nós queremos mais e vamos apontar ao Ministério da Economia, Planejamento, da Fazenda, né, lógico, e também da Educação, de onde os recursos podem ser direcionados. Acaba de completar 10 anos a lei que criou no Brasil a figura do microempreendedor individual, ou MEI, como são chamados os mais de 8 milhões de autônomos que decidiram ser donos do próprio negócio. Uma lei que nasceu na Câmara dos Deputados, como você vê agora no primeiro capítulo da reportagem especial de Santiago Delap. Eu já estava atuando, mas queria abrir meu negócio e ficava um pouco inseguro, né, devido à carga tributária ser muito alta e tal. Aí me falaram dessa parte de microempreendedor como uma vertente para você entrar no mundo empresarial, né? E aí procurei realmente conhecer toda essa questão, aí vi que há uma possibilidade muito grande de conseguir meu próprio negócio, foi onde eu aderi. O Adnilton decidiu sair da informalidade para se juntar aos mais de 8 milhões de autônomos que hoje são donos do próprio negócio no Brasil. Na condição de microempreendedor individual, ou MEI, o Adnilton tem hoje assegurados diversos benefícios, aos quais ele simplesmente não teria direito se tivesse continuado a trabalhar na informalidade. O MEI integra o sistema chamado Simples, onde você tem o MEI, as microempresas, que é a ME, e as empresas de pequeno porte, que são a EPP. Essas empresas têm um tratamento diferenciado no que se refere à tributação. O MEI é a mais vantajosa porque a finalidade era de legalizar empreendedores que estavam à margem da contribuição previdenciária. Então eram pessoas que tinham uma atividade, que necessitavam de atendimento por parte do sistema denominado de Previdência Social e que não contribuíam. Então eles passaram a contribuir com uma parte para fazer jus ao benefício. O principal benefício a que o microempreendedor individual tem direito é a aposentadoria pela Previdência Social. Quem é MEI também se qualifica para receber auxílio-doença, salário maternidade e pensão para a família em caso de morte. Outras vantagens de ser MEI incluem poder ter um CNPJ, emitir nota fiscal, vender e prestar serviços para o governo, pagar menos impostos, alugar maquininhas de cartão, empregar um funcionário e ter acesso a linhas de crédito bancário e à consultoria do Sebrae, que em muitas situações, como no caso do designer Gustavo Torres, com quem a nossa reportagem conversou, representa uma ajuda valiosa na hora de estruturar o próprio negócio. Eu era microempresário. Eu tinha uma microempresa de maior porte, então quando a minha sociedade acabou, eu fiquei sozinho e dissolveu a sociedade e eu comecei a fazer trabalhos menores. Então eu fui ao Sebrae e eles quiseram me incluir no MEI. Então assim, para mim ser MEI é algo que me interessa dentro do meu porte. Microempreendedores individuais têm faturamento limitado a R$ 81 mil por ano. Se ultrapassarem esse teto, são enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte e passam a pagar uma alíquota maior de imposto. Atualmente, mais de 400 atividades profissionais podem se enquadrar no MEI, desde o abatedor de aves até o vinagreiro.
Mas o setor que lidera o número de inscrições de mês é justamente o do Adenilton, que a gente viu no começo da reportagem. O MEI é mais no setor da vaidade querida das mulheres, de cabeleireiras, de manicures, mas permeia toda a sociedade. O pedreiro é MEI, o carpinteiro é MEI, o trabalhador rural se tornou MEI. Em todas as profissões ele cabe, porque ele é um autônomo. É a modernidade. Tem gente que brinca que o SEBRAE vai ser a agência, vai ser o Ministério do Trabalho do futuro. A lei da micro e pequena empresa é uma lei viva. Ela vai sendo aperfeiçoada todo ano. No começo, o setor A não pode, o setor B não pode, e tinha restrições da própria Receita Federal. Isso nós fomos ultrapassando e conseguimos hoje ter aí uma amplidão muito grande da inscrição de MEIs. Uma grande vantagem para quem é MEI é ter a possibilidade de firmar contratos com o governo, como destaca o deputado Vinícius Fará, ex-prefeito de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, reconhecida por 2 vezes como cidade empreendedora pelo SEBRAE. O MEI hoje passou a ser uma grande ferramenta para alavancar o desenvolvimento local. A gente tem experiências no país inteiro, e eu fui uma delas como prefeito, onde através da ferramenta do MEI, a gente criou o círculo virtuoso dos negócios na cidade, principalmente tendo o poder público como o maior parceiro de compras via MEI. A minha cidade se tornou a cidade empreendedora do Brasil por 2 vezes seguidas, justamente porque criou leis municipais que permitiram o MEI ser não só uma ferramenta local, mas um grande parceiro do ente público para aquecer a economia. Foi o projeto de lei complementar 128 de 2008, de autoria do ex-deputado Antônio Carlos Mendes Tame, que instituiu a personalidade jurídica do MEI no direito brasileiro. Aprovado na Câmara por unanimidade, o PLP teve como um dos relatores o deputado Carlos Melles, hoje presidente do SEBRAE. É uma coisa muito persistente nosso de humanizar um processo de inclusão. Ele não precisava ser um processo que fosse assim, lucrativo para o Brasil. Ele precisava ser de inclusão, de tirar as pessoas da informalidade. Nós conseguimos, com o trabalho bem feito do parlamento, a criar essa figura do microempreendedor individual. Hoje, com 10 anos, nós estamos chegando perto de 8,5 milhões de pessoas incluídas, que têm direito à saúde, que tem direito a seguro maternidade, que tem direito previdenciário, enfim. Eu falo muito que a Câmara dos Deputados fez um trabalho formidável para o brasileiro. Quando você tem uma questão tributária quase simbólica, formalização da atividade, a desburocratização dos procedimentos, eu tenho certeza que a gente teve a condição de estimular e apoiar muitos brasileiros que, através do MEI, deram o primeiro passo nesse empreendedorismo. É hora de mudar essa cultura, né? Não é mais o ser servidor público passar num concurso, que deve ser o grande sonho do brasileiro que está começando a sua vida, mas sim empreender, ter seu próprio negócio, ser dono do seu destino, gerar outras oportunidades, gerar mais empregos, arrecadar tributos, melhorar realmente a vida do Brasil, e o empreendedor é o caminho para isso. A formalização do microempreendedor individual traz benefícios para todos os envolvidos. Ganha a economia do país cada vez mais aquecida e ganham os MEIs, como Gustavo, que passou a ter direitos que ele nem imaginava que tinha. Quando eu fui diagnosticado com o meu problema de coluna, eu fiquei 1 ano ainda me preparando e tinham me falado que o MEI tem direito, você pode entrar pelo INSS. Para ser bem sincero, eu não acreditei muito. E depois da cirurgia, um amigo meu me orientou a ir no INSS, eu nunca tinha ido, inclusive, levei todos os laudos, levei tudo, enfim, fiz toda a parte que eles pedem e consegui. Então, assim, esse tempo que eu estou afastado, eu estou recebendo, é lógico, estou recebendo pelo INSS. Então, é uma forma de você, como cidadão, né, se sentir assegurado.
Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.